Bom, o restante já assistiu umas 1.500 palestras aqui, então o que a gente vai tentar fazer hoje é trazer o assunto em foco, que é o estudo da doutrina, mas de repente numa perspectiva que a grande maioria de vocês nunca viu. A gente vai falar não só sobre a importância do estudo, mas como a gente estuda. E por que estudar doutrina espírita? Ora, a gente vai esmiuçar isso um pouquinho ao longo de alguns minutos e eu já aviso vocês que eu não gosto de trabalhar sozinho. Então, no final da fala, eu tento não passar de 50 minutos e tal, mas eu prometo que eu não vou torturar ninguém, porque hoje em dia, você sabe, o foco, a nossa capacidade de focar, a nossa capacidade de atenção está muito reduzida. Então eu vou tentar não torturá-los com uma fala repetitiva, vou tentar ser o mais dinâmico possível, mas ao final esperamos que vocês façam perguntas, porque muito provavelmente a partir das perguntas de vocês, das dúvidas de vocês, é que vão surgir aí tópicos de maior interesse e de repente a gente pode sanar uma dúvida que é sua e ajudar todo mundo, né? Estudar doutrina, gente, eu estudo a doutrina há muitos e muitos anos. Estudo outras coisas também, mas todas as coisas que eu estudei ao longo da minha vida adulta, todas elas foram norteadas de alguma forma pela doutrina espírita. Na verdade, tudo que eu faço hoje, tudo que eu sou enquanto pessoa, as coisas que eu acredito, os valores que eu defendo, tudo isso se deve porque um dia, movido por uma curiosidade e algumas angústias existenciais típicas de um jovem de 16, 17 anos, eu bati na porta da Federação Espírita do Paraná quando a gente estava lá e eu simplesmente entrei e comecei a estudar. Movido, diferentemente de muitas pessoas, eu não fui pela dor, eu fui pela inquietação. Eu fui por questionamentos internos, questionamentos que estavam dentro de mim, e eu imaginei que talvez ali eu pudesse ter algum tipo de resposta. Eu encontrei muito mais do que eu imaginava. Ali eu encontrei caminhos, orientações para tentar me tornar um ser humano melhor, porque a doutrina espírita faz isso. A doutrina espírita, ela muda visões, ela transforma visões de mundo. E como é que ela transforma visões de mundo? Ampliando a sua visão. Aquilo que você vê, aquilo que você sabe, aquilo que você pensa, aquilo que você defende. A doutrina espírita pega tudo isso e amplia, transformando você numa pessoa com um olhar melhor voltado ao outro, melhor voltado ao próximo e também mais bem voltado para si mesmo, para si mesma. Então, por isso é tão importante a gente estudar a doutrina espírita em qualquer instância que seja. Seja no evangelho em casa, seja nos cursos, seja de uma forma sistematizada como a que a gente faz aqui, seja na roda com amigos, com conhecidos, com parentes. Se vier aqui estudar é melhor. Se vier aqui estudar é melhor, né? Porque aqui a gente vai entender a doutrina desde os primeiros passos de uma forma realmente organizada. E isso ajuda a gente a organizar a nossa cabeça. E talvez vocês venham aqui hoje na expectativa que se alinha muito ao que a gente vê na atualidade, principalmente no mercado, quando a gente fala de ensino. As pessoas sentam aqui esperando uma receita de bolo. E aí elas vêm movidas por uma pergunta: tem um jeito certo de estudar? E eu digo para vocês, tem, mas não tem um, tem vários. E por quê? Porque nós temos diferentes personalidades, nós temos diferentes visões de mundo. Todos os seres que estão aqui, além de espíritos encarnados que são seres históricos, são seres sociais. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu ritmo para fazer as coisas. E se cada um tem o seu ritmo para fazer as coisas, cada um pode encontrar um jeito certo de estudar. O que a gente vai fazer aqui é mostrar alguns caminhos possíveis baseados na situação de pessoas que já estudaram e tiveram algum êxito nesse percurso e continuam estudando.
Então a gente vai tentar pegar mais ou menos uma opinião média. Mas cada opinião e cada conceito que a gente passar aqui, eu peço para vocês que ouçam como se ouve a um ser humano. Uma pessoa que viveu algumas coisas, uma pessoa que leu, que estudou algumas coisas, que defende algumas coisas, mas que, como toda e qualquer pessoa aqui, é passível de erro, é passível de equívocos. E se eu disser aqui alguma coisa equivocada, se eu der algum conceito errado, eu peço que você não hesite, que você levante a mão e me corrija, ou ainda faça como outras pessoas gentilmente já fizeram, depois me escreva. Eu deixo sempre o meu Instagram no final, me escreve ali, me manda uma mensagem fazendo essa correção. Eu sempre agradeço, porque é assim que a gente pensa. Você ouve uma ideia e fala, essa ideia aqui, essa é boa, essa daqui é para mim, essa daqui eu vou tomar para mim e vou seguir à risca. Outra ideia você ouve e fala, bom, essa daqui é legal, mas precisa de umas adaptações. E outra você ouve e fala, esse moço aí está totalmente fora da caixinha, está pensando, está viajando na maionese, isso daí não serve. É assim que a gente pensa, é assim que a gente reflete e é assim que a gente cresce. Então, não tem uma forma certa, uma fórmula para você estudar, mas existem formas possíveis. Agora, tem formas equivocadas também. Então a gente vai tentar mostrar um pouquinho desses dois jeitos. Primeira reflexão que a gente vai fazer para chegar lá. Em nenhum momento da história da humanidade, eu não sei se vocês sabem disso, mas em nenhum momento da história da humanidade se leu tanto. Nós pertencemos à época que mais se leu na história. Por quê? Porque a gente lê mensagem o dia inteiro, a gente lê recado de WhatsApp o dia inteiro, a gente lê e-mail o dia inteiro, a gente é submetido à publicidade o tempo todo. Você está assistindo um vídeo bonitinho no YouTube, pá, no meio da música pula uma publicidade, você quer desencarnar naquela hora, você quer tacar seu celular longe porque você estava todo empolgado, aí aparece a propaganda, né? Então a gente é submetido a texto e a mensagem o tempo todo. E aí você me pergunta, mas se a gente está na época que a gente mais leu na história, por que é que eu sinto que eu não estou evoluindo? Por que eu sinto que eu não estou crescendo? Por que eu sinto que entra ano, sai ano, eu faço promessa, eu pulo onda, eu como lentilha, eu uso cueca nova, eu uso calcinha de cor diferente e nada acontece? A minha vida continua sempre a mesma. Porque o que a gente está vendo aí no mundo, com essa quantidade de e-mails, de mensagem que a gente lê o tempo todo, isso aí é informação. E o que faz a gente crescer, e o que faz a gente evoluir, é construção de conhecimento. São coisas diferentes. Então, a gente vai começar, eu vou passar basicamente 6 conceitos para vocês, 6 frases. E a partir dessas frases é que a gente vai trabalhar o como e por que estudar. Então, primeira coisa, construção de conhecimento não está relacionado à quantidade de coisas que você lê. Está relacionado a como você lê. Então vamos ao primeiro conceito. Pode passar, por favor, Dalton. Então a gente vai começar no primeiro tópico, como estudar. Tudo bem? Então vamos ao conceito 1. Pode passar, por favor. Você tem que saber, para você estudar, você tem que saber a diferença entre informação e conhecimento. Esse é o primeiro conceito. Estudar, gente, é uma coisa que você treina, é uma coisa que você pratica. E saber a diferença entre informação e conhecimento, ninguém nasce sabendo isso. A gente vai praticando ao longo da vida. E eu vou dar um exemplo para vocês. Você abriu o seu celular de manhã, você não deu bom dia para ninguém, porque eu sei que a primeira coisa que você faz é abrir o seu celular antes de dar bom dia. E se você abre o seu Instagram antes de dar bom dia para qualquer pessoa, sim, temos uma questão, mas não se preocupe, você não é maluco, você não é maluca, todo mundo está fazendo isso igual. Você abriu o seu Instagram e estava lá um vídeo bacana sobre desapego dos bens materiais. Você achou legal esse vídeo, você achou o conteúdo interessante, ele tocou você de alguma forma, e aí você lembrou de alguém, você vai lá e encaminha o vídeo para outra pessoa.
E aí essa pessoa gosta também do conteúdo, ela vai lá e encaminha para outra. Isso que a gente fez, essa coisa de encaminhar um vídeo para o outro, para o outro, para o outro. Isso aí é informação ou é conhecimento? Eu assisto, eu gosto, eu repasso. Isso aí é informação, né? E como é que esse vídeo, a partir desse vídeo que eu gostei, como é que isso vira conhecimento? Quando eu pego o assunto, desapego dos bens materiais, e aí eu vou buscar as fontes. E aí eu vou buscar livros, eu vou buscar podcasts, eu vou buscar audiobooks, eu vou buscar um curso ou conversas, enfim, eu vou às fontes do conhecimento para tentar aprofundar esse assunto. Perceba que eu gostei desse rio aí e eu não estou lembrando dos outros, eu estou só pensando nesse. Então eu vou buscar as fontes especificamente desse assunto, tudo bem? Aí passando, você vai buscar as fontes, você esmiuça, e aí você descobre que no capítulo 16 e no capítulo 17 do Evangelho você tem uns conteúdos relacionados a isso. Inclusive você tem um texto bonitinho ali que se chama Desprendimento dos Bens Terrenos. E aí você esmiuça mais um pouco, vai, e você descobre que no capítulo 12, no livro 3º do Livro dos Espíritos, você tem ali conteúdos sobre virtudes, vícios, paixões, egoísmo e autoconhecimento. E aí você vai conectar uma coisa com a outra e você percebe que estudar sobre virtudes, vícios, paixões, egoísmo, autoconhecimento, tudo isso ajuda você a trabalhar essa questão do desprendimento de bem terreno. E aí, construir conhecimento já? Será que o conhecimento já está consolidado dentro de mim? Está começando a um pouco melhor. Ah, boa. Daí, agora eu vou aumentar. Tem um outro tipo de Emmanuel. Aham. Aí depois você tem que comer, se não viver insano, vai ter beber uma biblioteca. Mas não vai ter conhecimento. Boa. Vocês ouviram o que ele falou? O que o Bruno falou? O Bruno falou, ó, está começando o processo. Aí você vai, né? Aí você acha a mensagem de Emmanuel, você vai em outros livros e tal, vai expandindo. Mas eu sei que chega uma hora que você fica meio cansado, aí você fala assim, vou no oráculo. Eu vou à fonte suprema da sabedoria humana. E aí você faz o quê? Pode passar, Adalto. Aí você entra no oráculo, que é quem? Jesus? Não, é o Google. Aí você vai no Google, aí você digita lá, desprendimento dos bens terrenos. E aí aparece um monte de coisa. Aparece coisa boa, aparece picaretagem, aparece de tudo. Porque o Google aceita tudo. Internet é papel, internet aceita qualquer coisa. Mas aí lá no meio você acha uma frase que é bacana. Você acha essa frase aqui, a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa frase é atribuída a Epicteto, ou Epiteto, ou Epíteto. Cada um pronuncia de um jeito. E aí você acha isso interessante e está escrito do lado, Epicteto, filósofo estoico. E aí você esmiuça mais um pouco e você fala, nossa, que legal isso. Aí você vai ler sobre estoicismo. E aí você descobre que o estoicismo é uma corrente filosófica que começou lá 300 anos antes de Cristo, que Epicteto nasceu 50 anos depois de Cristo. Ele foi escravo, ele viveu em Roma e ele escreveu sobre desprendimento das coisas e ele escreveu sobre a virtude. E a virtude, ela está como? Como é que está o viver bem para o Epicteto? O viver bem está conectado a você se desprender das coisas e você também relaxar em relação às coisas que você não tem controle. Por quê? Porque a gente sofre, porque a gente acha que tudo é nosso, que tudo nos pertence, a gente quer controlar tudo. Então, quanto mais você exercita essa libertação do controle, mais paz você vai ter para viver. Palavras de Epicteto. E aí você vai vendo que desprendimento dos bens terrenos dá para ir muito mais além do que na doutrina espírita, ainda que o estudo que tem nas obras básicas da doutrina espírita já é estudo para a vida inteira, mas dá para expandir. E a partir daí, você faz o quê? Você faz um trabalho lento de ler esse monte de texto, e aí você vai concordar, você vai discordar, e tudo isso leva tempo, só que não para por aí. Você vai fazer marcações nesses textos, você vai grifar esses textos. E para você entender como é que essa coisa funciona, eu trouxe 2 livros aqui. Um livro espírita, o livro dos médiuns, que esse aqui é meu. Ele está cheio de post-it.
esse monte de post-it, e ele está anotado também nas páginas, mas eu não anotei muito dentro do livro, porque esse daqui eu sei que é um livro que eu ainda posso emprestar para as pessoas, então eu só arranco esses post-its que estão todos anotados, com referências, olha, página tal, tem um trecho tal e não sei o quê, porque depois eu posso só olhar por cima e posso encontrar o tema que eu quero. Esse monte de marcação aqui no livro, eu usei só para 10 aulas. E por quê? Porque construir conhecimento, gente, é um processo moroso e tem a ver com seletividade. Você vai promover uma curadoria daquele assunto. Então, primeiro, você pega um monte de informação, aí você começa a jogar a informação fora. Você vai ficar só com as mais importantes. E aí, uma vez que você escolheu as mais relevantes, você vai fazer anotações sobre aquilo. Você anota aqui na página, no rodapé da página, você cola post-it, você faz resumo. Se você tiver tempo, eu não tenho tanto tempo para isso, mas você faz uma coisa que é muito legal. Você pega um papel, fecha o livro e escreve, em poucas palavras assim, o que você entendeu daquele texto que você leu. Isso é um resumo que a gente chama tecnicamente de síntese. Se você conseguir escrever meia dúzia de frases sobre o que você entendeu do texto, aí a gente já pode começar a dizer que sim, ali tem um conhecimento sendo construído. Porque conhecimento só é conhecimento quando você é capaz de fazer uma síntese daquele assunto. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uma síntese sem olhar o livro, aquilo já está dentro de você, você já internalizou, você já se apropriou daquele conhecimento. E aí, acabou? Não, não acabou. Aí os anos vão passando, você vai se aprofundando mais, até que chega um momento que talvez, e só talvez, você seja capaz de emitir uma opinião original sobre aquele assunto. Veja que nós estamos numa época onde todo mundo tem opinião sobre tudo. Vocês já viram? Quem já acessou a internet mais de 30 segundos sabe do que eu estou falando. Todo mundo sabe de tudo. Tem historiador falando de estética, tem esteticista falando de história. Todo mundo tem opinião sobre todas as coisas. Tem geógrafo falando da seleção de futebol. Tem esportista falando mal da geografia. Enfim, todo mundo tem opinião sobre todas as coisas. Só que a gente está vivendo a era da opinião aqui, ó, superficial, onde eu meço todas as coisas só pela minha régua, onde eu tenho como referência de valores só aquilo que eu acho. Isso não é conhecimento. Isso é só a sua opinião e mais nada. Não é conhecimento. Conhecimento é outra coisa. Tudo bem? Então, pode passar. Por favor, Dão. Então, estudo, relembrando, o que é? Primeiro passo, acúmulo de informações. Você vai pegar o máximo de informações que você conseguir. Depois, seleção das informações mais importantes. E terceiro, síntese, resumo escrito e mental das informações. Se você não tiver tempo de escrever essa síntese, você vai tentar fazer isso de cabeça. Você vai tentar lembrar de tudo. E se tiver alguém para você chatear do seu lado, você explica para aquela pessoa. A pessoa, não, mas eu não quero saber. Não, mas eu quero falar. E você fala. Porque quando você fala, você elabora também esse conhecimento. Legal? Muito bem. É importante a gente fazer isso tudo. Por que eu tenho que construir conhecimento desse jeito? Ora, porque a gente já superou uma tendência que a gente tinha no século XX. No século XX, o que era valorizado como conhecimento era memória. Então, eu era tido como um cara sabido, se eu soubesse, por exemplo, que no Novo Testamento tem 27 livros, tem 14 cartas de Paulo, tem o Ato dos Apóstolos, tem uma seleção de cartas católicas, tem um Apocalipse. Aí, se eu soubesse de tudo isso, eu era sabido, porque eu tinha boa memória. Mas agora já não serve mais. O que interessa para a gente é o que você vai fazer. Por quê? Porque todas essas informações, aliás, a grande parte das coisas que eu falei para vocês, estão condensadas aqui, no seu celular. Então eu não preciso mais decorar que o Novo Testamento tem 27 livros, tem 14 casos de Paulo, tem Atos dos Apóstolos, tem o Apocalipse, tem não sei o quê. Por quê? Porque está tudo aqui. Então, em 10 segundos eu faço a pesquisa e eu descubro isso. A questão é, o que você vai fazer com tudo isso? O que você vai criar? Qual opinião, qual conhecimento você vai produzir a partir dessa quantidade de informações?
É nesse momento histórico que a gente está. Legal? Tudo bem até aí? Vocês estão com umas caras meio assim, estamos juntos aí? Beleza? Tá. Pois não, Bruno. Tem que saber, por exemplo, se quer um assunto específico. O assunto específico está onde? Está em Mateus, em Marcos, em João, e como esse assunto é tratado. Uhum. Isso é uma memória de quantidade de cada livro. Uhum. Não quer dizer nada. Como Paulo fala de Jesus é diferente de como Mateus fala de Jesus. E o que ele fala de Jesus se você não vivencia Jesus? Exato. E nem que uns alunos na sessão da pá virada, né, o que aconteceu com Ferninhos, eles ficam ofendidos, mas eles são da pá virada. Uhum. Eu sou de Deus, eles são da pá virada. Então é de Deus mesmo. Daí fica bem essa coisa. Sim. Resumidamente, o que o Bruno está falando para a gente é, quando você vai estudar, por exemplo, uma passagem bíblica, você tem ali, às vezes, a mesma passagem contada de formas diferentes, certo? Então, a gente precisa conhecer essas diferentes formas para que a gente possa elaborar essa síntese. A gente só consegue sintetizar quando existem vários pontos sobre a mesma coisa. Se eu puser uma cadeira aqui, e eu pedir para vocês desenharem uma cadeira, quem está sentado desse lado vai desenhar de um jeito, quem está sentado desse lado vai desenhar do outro jeito. Quem está sentado desse jeito desenhou errado? Não, desenhou do jeito que viu. Quem está sentado daquele lado, lá no cantinho, desenhou errado? Não, desenhou do jeito que enxergou. Então a gente precisa confrontar os pontos para que a gente possa formar, para que a gente possa forjar um conhecimento sólido, porque senão vai ser um conhecimento parcial. E conhecimento parcial é extremamente perigoso. Conhecimento parcial gera fanatismo. Conhecimento parcial, em último caso, na pior das hipóteses, pode desembocar em guerras, em desavenças, em separações. Pode desembocar em desentendimentos profundos que podem durar uma vida ou mais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando a gente vai construir conhecimento, a gente não tem que procurar só o que a gente concorda. A gente tem que ter estômago também para ler o que a gente discorda. Porque senão a gente está construindo um conhecimento unilateral, parcial. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E antes que alguém me pergunte, achei estranho que ninguém perguntou até agora, e a IA, né? E a inteligência artificial? Como é que fica nesse rolê? IA ajuda a construir conhecimento? Aliás, quando você põe lá dentro alguma coisa, pergunta para a IA, vamos voltar para os nossos exemplos, desprendimento dos bens terrenos, é conhecimento que ela entrega para a gente? Ué, mas a IA não faz o que eu acabei de falar? Ela não pega um monte de livro, um monte de tese, um monte de coisa, confronta tudo e entrega um conteúdo médio para você? Então, não é conhecimento que ela entrega? Ah, aí eu peguei vocês, né? Então, mas sabe o que acontece? Ela faz a curadoria, sim, desse mundo de informações. Só que não gera, presta atenção, ela faz a curadoria, mas ela não gera apropriação de conhecimento em você. Ela entrega uma informação para você, baseado em um monte de coisa que ela apurou. Mas uma vez que você leu aquilo já virou conhecimento dentro de você? Não, porque conhecimento dentro de você, você só vai formar quando você fizer aqueles 3 passos: acúmulo de informações, seleção das informações e síntese, resumo, na cabeça. Aí você gerou conhecimento. Então, por mais que a IA te entregue as coisas prontas, ela gerou ali um conhecimento que é dela. Só que ela é inteligência artificial. Para você gerar inteligência verdadeira, não tem como você escapar disso. Deu para entender a diferença? Só para você ter uma ideia melhor, por favor, Dal. Eu trouxe aqui para vocês, eu fiz uma pesquisa na IA rapidinha. Eu perguntei para ela assim, qual a porcentagem de livros que você já tem digitalizada? Que o Google e outras plataformas de busca aí já têm digitalizadas. Olha o que ela me respondeu.
Peguei só os pontos mais importantes. Ela me falou assim: total de obras. O estudo considerou livros impressos e encadernados e excluiu documentos governamentais, mapas, artigos e obras não classificadas como livros tradicionais, tá? Então só pegou livro. ISBN. O que é o ISBN? ISBN é um código. É esse códigozinho que tem aqui. Todo livro que é publicado e ele é registrado, né, com autor, ficha catalográfica e tal, ele recebe esse código ISBN. É por onde a gente pode localizar e catalogar os livros, tá? Então, a pesquisa Google utilizou o sistema ISBN, mas reconheceu que ele foi adotado amplamente apenas a partir dos anos de 1970. A imprensa foi inventada por Gutenberg ali. Quando foi? Século XVI. O que limita o mapeamento de obras muito antigas. Pode passar, por favor. E aí a Yaya terminou falando assim: embora o número de 130 milhões de livros, que é livro para dedéu, né, seja a referência citada pelo Google, a digitalização total de todos os livros existentes no mundo é uma meta contínua e não concluída. Agora presta atenção nessa última, nessa você vai cair de costas. Apesar dos esforços, estima-se que a grande maioria dos livros já publicados na história, entre 80% e 90% ainda não foi digitalizado. Não está no Google. Ainda não foi digitalizado, especialmente as obras antigas, antes de 1970, fora de nicho ou fora de catálogo. Então, se você está confiando cegamente no Google para estudar, se você está fazendo uma pós-graduação, vai ter que fazer um TCC, não sei o que, você está confiando no Google, olha, se seu professor ou professora tiver um olhinho um pouco mais atento, ele vai pegar você. Porque ele ou ela sabe disso. Sim. Antes de haver publicação, o conhecimento era passado muito como fazem os povos originários até hoje. Era passado pela tradição oral. Dizem, existem algumas correntes assim, contraditórias entre o início da comunicação, ainda é muito mistério para a gente. Alguns dizem que o início da comunicação se deu com aquelas figuras rupestres, desenhadas nas cavernas, que o homem, o ser humano demonstrou uma necessidade de se expressar, e ele se expressou por meio daquelas imagens. Alguns outros estudiosos, inclusive eu sou da área da música, né, e eu estudei o início da exploração sonora, e os homens eles emitiam sons muito parecidos com os dos animais, e a partir dali é que a comunicação começou. Então começou dessa forma bastante elementar, vamos dizer assim. Eu não diria primitiva, porque dizer que é primitivo, então a gente está dizendo que a comunicação oral não tem valor nenhum. E não é isso que os nossos irmãos indígenas acham, né? E nem é o que eu acho também. Então, é uma forma mais elementar, pela tradição oral. Depois disso, veio o papiro e era tudo manuscrito. Era tudo na base do copista. As cópias dos textos sagrados que a gente tem até hoje, os primeiros foram copiados ali à mão. Sabe Deus quanto tempo isso levou. Mas a vida era muito mais lenta, né? A vida era muito mais lenta. Legal? Então, vamos passar para o nosso segundo tópico, já que falamos do IA. E o segundo tópico tem a ver com uma coisa que pega a grande maioria de nós. Saia da zona de conforto. Não tem como você estudar direito se você quiser ficar só no gostosinho. E o que é ficar só no gostosinho? Deixa eu contar um negócio para vocês. O nosso cérebro gosta de economizar energia. Eu não sei se vocês sabem disso. Então, cada hábito que você cria... E por que é importante você ter hábitos? Por exemplo, acordar 7 da manhã, fazer o café, fazer mais ou menos as mesmas coisas, ir mais ou menos nos lugares, nos horários parecidos. O cérebro gosta disso. Por quê? Porque economiza energia. E o cérebro gosta de economizar energia. Só que isso também tem um lado B. Se você gosta de dar uma descansadinha, cada vez que bate a vontade de estudar,
isso vai virar um hábito também. E para o cérebro é mais legal que você descanse. Por quê? Porque para ele economiza energia. E aí você precisa brigar, você precisa vencer essa tendência e se forçar no começo. E aí eu digo para vocês, estudar, meus irmãos e minhas irmãs, é igual, sei lá, fazer dieta. Dieta não funciona em um dia. Dieta não funciona em uma semana. Dieta é uma decisão de vida. Dieta é todo dia. Reduziu a quantidade de arroz hoje, comeu menos carboidrato, mandou uma proteína, conseguiu reduzir o açúcar, ao invés de comer aquela pecinha de goiabada, você comeu só um pedacinho, hoje, ótimo, parabéns. Amanhã, igual. Amanhã, de novo. E você trabalha o tempo inteiro contra as vontades do gostosinho, porque o cérebro gosta do gostosinho, porque ele gosta de economizar energia, percebe? O próprio ato de ler, eu não sei se você sabe, mas abrir um livro e ler assim, que a gente lê assim no mundo ocidental, né? No mundo oriental é assim, em alguns países é assim, mas o ato de você fazer isso aqui, da esquerda para a direita, é desconfortável para o seu olho. Não é uma ação natural para os olhos. Então você tem que dar uma forçadinha. Por quê? Porque vai começar a dar sono. Então o que eu faço? Ora, eu começo um pouco. Eu começo levantando meio quilo. Você entra na academia levantando aqueles pesos de 10 quilos? Você entra na academia empurrando aqueles trem lá com 80 quilos? Cada lado, você põe o teu genro, a tua sogra aqui do lado e você empurra. Não, você começa com o quê? Às vezes sem peso, humilhado pela pessoa que está ali do lado, que é metade de você e está fazendo com 100, mas você aguenta a humilhação e faz. Por quê? Porque você acredita que um dia você vai conseguir fazer com o peso daquela pessoa ali do lado. Estudar é a mesma coisa. Você começa com uma página, invista 30 minutos da sua vida e leia uma página. Conseguiu? Vai para 2. Conseguiu? Vai para 3. E assim por diante. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ser protagonista nesse processo. Por que protagonista nesse processo? Ora, porque a gente não é igual aos bichinhos. Vocês sabiam que bichinho não tem protagonismo nenhum? Abelha, leão, onça. Você nunca vai encontrar no caminho uma onça que fala assim: nossa, cansei de comer os bichinhos da selva, vou virar vegetariana a partir de amanhã, vou sentar, vou meditar e vou fazer Você não vai encontrar nenhuma onça que faz isso. Por quê? Porque a onça segue simplesmente aquilo que a sua tendência biológica, aquilo que o seu gene manda ela fazer. A onça não tem autonomia nenhuma. Você nunca vai encontrar as formiguinhas falando assim: nossa, vamos pegar aquela formiga mãe que fica ali sem fazer nada, aquela preguiçosa que fica ali só sentada, não fazendo, mandando a gente fazer as coisas, carregar folha. Você não vai ver a revolução. Formigas de todo mundo univos, você não vai ver nenhuma formiga protestando. Por quê? Porque elas seguem só as suas tendências biológicas. Quem é o único animal, o único ser vivo que é capaz de fazer aquilo que ele precisa fazer, que é capaz de escolher? Somos nós. É aquilo que nos diferencia dos bichos. Então, quando você decide aprender alguma coisa, e quem fala de doutrina está falando de qualquer coisa, você tem que sair da zona de conforto, porque você é o único ser vivente neste planeta que tem essa capacidade de decidir e resolver. Entendeu? É por aí. Então vamos para o próximo tópico. O próximo tópico... Pode passar, Adalto, por favor. Travou. Aí. Passou 2. Volta 1. Ah, que bom, ele já deu todos os spoilers. Volta mais um. Enquanto ele acha, o próximo tópico, Daltro, é o 3. Aprenda a gerenciar o tempo. Porque a gente vai falar da única coisa que não volta jamais. É o tempo. E você sabe muito bem, você sabe como eu sei, que um dia o nosso querido Chico Xavier falou assim, que ninguém é capaz de recuperar o tempo, mas todo mundo pode fazer um novo futuro, e tá? A gente sabe disso. Mas, galera, tempo perdido
é tempo perdido. Esse tempo que a gente está vivendo aqui, esse encontro que a gente tem aqui hoje, nunca mais vai se repetir. Você nunca mais vai ser a pessoa que você é agora. Tem uma passagem muito bonita da Ilíada, a Ilíada de Homero, em que o Aquiles, ele está falando com a Briseida. O Aquiles, ele era um guerreiro e ele aprisionou a Briseida, né? E a Briseida era uma nobre. E eles acabam se apaixonando lá na frente, mas lá pelas tantas ela ainda era prisioneira. Ele vira para ela e fala assim: você sabe por que os deuses têm inveja da gente? Ela fala: por quê? Porque nós somos mortais. Porque eu e você, nós vamos morrer. Você nunca mais vai ser jovem como você é, você nunca mais vai ser tão encantadora quanto você é agora. E eles têm inveja disso, porque eles nunca vão saber o que é a mortalidade. Que qualquer momento para a gente pode ser único, qualquer momento para a gente pode ser o último, mas também pode ser completamente singular. E a Briseida falou: nossa, eu achei que você era só um guerreiro tosco, ali ele ganhou. Chaveco bom, né? Então, vocês têm que ler mais poesia, gente, dá certo as coisas. Aprenda a gerenciar o tempo. E qual é o carrasco do tempo? O carrasco do tempo, gente, o maior carrasco do tempo é aquele que também comporta grande parte dos conhecimentos produzidos pela humanidade, que é esse cara aqui. E a gente precisa se libertar de algumas coisas. A gente precisa se libertar de alguns karmas que nós mesmos criamos, como o maior dos karmas, o maior dos anticristos, conhecido assim, e já reconhecido pela sociedade, chamado grupo da família. Então, se você tem 3 grupos da família no seu celular e você responde bom dia em todos eles, você está perdendo um tempo gigantesco. Você está gastando um tempo que você poderia estar estudando aqui. Responde em um só. Não precisa responder para todo mundo. Eu conheço gente, juro para vocês, eu conheci uma pessoa que a pessoa fala assim, ela já é aposentada, tá? E aí ela fala assim: nossa, agora chegou a hora de eu sentar para responder os bom dia nos grupos. Gente, mas vai fazer outra coisa, não responde. Ainda mais aquelas pessoas que mandam o ursinho abraçando o coração, não responda aquilo. Aquilo são enviados do umbral que querem acabar com o seu tempo. Não responda, resista. Por quê? Claro que eu estou falando brincando, gente, mas a gente tem que ter equilíbrio nas coisas. Eu não tenho nada contra você mandar um recadinho legal no WhatsApp, mas saiba, às vezes eu vou responder só à noite. Eu não vou responder na hora que você mandar. Por quê? Porque eu pego um momento do dia que eu vou olhar para ver se tem mensagem e tal, eu não fico olhando o tempo inteiro. Então liberte-se disso, porque isso daí é o maior assassino, o maior carrasco do seu tempo. Acredite, se você olhar naquele negócio de controle de tempo, de uso de celular, você vai cair de costas ao descobrir o tanto de hora que você usa por semana. Então gerencie o seu tempo. E mais do que isso, além de você evitar excesso, eu não sou contra a rede social, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sou contra, eu tenho rede social também. Eu uso. Mas o problema sempre é o excesso. O problema não é jogar. O problema é jogar em excesso e perder o controle. O problema não é comer. O problema é comer em excesso. Tudo aquilo que te faz bem, até mesmo comer, também pode te matar, se você exagerar. É disso que eu estou falando. E outra coisa para te ajudar a gerenciar o tempo, sabe qual é? Uma vez que você já se afastou um tiquinho, você já consegue controlar um pouquinho melhor o seu acesso às redes, esteja inteiro em tudo que você faz. Não é aproveitar o tempo, não é estudar o tempo todo, porque isso daí é ser obcecado também. Não, é você estar inteiro naquilo que você faz. Então a dica é a seguinte, pode passar, Dalton, por favor. Quando você estiver lendo, você só lê. Quando você estiver celebrando alguma coisa, você só celebra. Você não vai você não vai parar para ler, você não vai parar para estudar a doutrina espírita, porque você está celebrando, então celebre. Quando você estiver orando, ore. Não ora assim, Pai nosso que está no céu, nossa, borboleta, Pai nosso que está no céu, peraí, deixa eu só ver, já foi.
Então, quando você estiver educando alguém, falando, ensinando alguém, eduque de fato. Tempo de qualidade, não é excesso de tempo e não é o tempo todo. Quando você estiver brincando, brinque, mas brinque inteiro. E se você não sabe como brincar, observe uma criança brincando, porque a criança ela brinca com o corpo todo. A criança é uma ótima professora. A criança, quando ela come um doce que ela gosta muito, sabe o que ela faz? Ela começa a mexer o corpo inteiro, assim, ó. Ela começa a dançar, sem perceber às vezes. Por quê? Porque ela aprende e ela apreende o mundo com o corpo todo. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai ficando meio besta, a gente começa a aprender e a aprender o mundo daqui para cima, do pescoço para cima. Você vai no cinema, você assiste um filme super triste, assim, você assiste o Hamlet, aí você fica lá, que filme triste, meu Deus do céu, ai, que coisa maravilhosa, e o seu corpo parado aqui. Você vai assistir um show, você fica assim. Como que você assiste show? Assim, tudo aqui, ó, para cima. E o corpo? Você lembra do corpo só quando ele dói. Aí você vai no médico para tratar do corpo, aí você vai fazer esteira, né? Então, a gente precisa aprender com as crianças. Por quê? Quando a criança está comendo aquele doce e está dançando, ela está inteira. Ela está entendendo e percebendo o mundo com o corpo todo. O que está faltando na nossa vida é a gente tirar tempo para fazer as coisas que valem a pena. Então, quando você estiver trabalhando, trabalhe, mas trabalhe inteira ali. Eu estou aqui com vocês conversando, eu tenho um monte de compromisso amanhã, mas eu não estou pensando nos compromissos e na minha agenda cheia, porque senão eu não estou inteiro aqui. Hoje eu estou aqui, só falando com vocês. E quando você estiver descansando, descanse de fato. Descanse de fato. Leia Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Foi palestra que já demos e é outro assunto. Nem vou entrar nesse mérito agora. Beleza? Next. Vamos entrar então no tópico por que estudar. Já está acabando, viu? Item 4. Item 4. O item 4 é bem legal. E isso daqui tem muito a ver com a minha vivência, com a sua vivência, com a nossa vivência dentro da casa espírita. Pelo amor de Deus, pelo amor de qualquer coisa, não se envaideça pelo que você sabe. Pode passar, Dalton, por favor. Não se envaideça pelo que você sabe, porque não importa o quanto você saiba, ainda é pouco. Nem o Google está faltando 80%, 90% dos livros produzidos no mundo. Imagine o seu HD aí. Exato. É lição do Evangelho. E o que eu vejo de gente brigando dentro da casa espírita, porque é a minha opinião, porque é isso, porque é aquilo. Eu falo, gente, ó, eu vou dar uma dica. Isso daqui não inventei. Isso daqui é de um desses 3 caras aqui. Esses caras aqui são 3 psicólogos russos. Eu nem mostrei esse livro para vocês, né? Eu trouxe porque esse sim eu escrevi dentro dele e tal. Esse eu escrevi dentro dele. Já detonei o livro, por quê? Porque é um dos livros mais chatos da história humana e provavelmente nenhum outro ser humano vai querer ler. É um livro de psicologia russa, então assim, só eu mesmo sei que eu vou ler, então eu anotei dentro dele. Só que um desses caras, ele me iluminou com um conhecimento que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim para mim, imagina 2 círculos. O círculo azul é o círculo do conhecido. O círculo laranja, ou vermelho, como está aqui, é o círculo do desconhecido. Qual é o círculo menor, do conhecido ou do desconhecido? O menor é o do conhecido, o desconhecido é maior, certo? Então tem mais coisa que eu não conheço do que coisa que eu conheço. Aí você pega e estuda, lê esse livro inteiro, faz curso, faz não sei o quê. Aí o que você acha que vai acontecer com o círculo do conhecido? Ele fica maior ou menor do que o outro? Ah, bingo. Pode passar, Dalton, por favor. O que acontece é basicamente isso aqui. Você viu, você estudou, o círculo do conhecido aumentou um pouquinho, mas o desconhecido aumentou exponencialmente. Se você... Pois não. Quanto mais eu sei, aí me sei que nada assim.
aí sei que nada sei, né? E o Sócrates, já falando do Sócrates, né, e dos nossos amigos gregos e tal, ajuda muito a gente lembrar desse tipo de conceito, aquele outro conceito que é conhece a ti mesmo, né? Uhum. E a descoberta dos psicólogos, psiquiatras, cientistas, as coisas, a gente sempre pergunta. A maior parte de pesquisa sempre vai abrir camadas. Exatamente, exatamente. Citação, artigo, não sei o que, daí nunca vai chegar no saber acumulado histórico e nunca vai chegar. Exato, nunca vai chegar. Esse é o ponto, Bruno, esse é o ponto, que é onde eu queria chegar com vocês. Conhecimento de cada raça humana, os planetas, essas coisas. O jeito que a gente compreende está aqui na Terra. Uhum. O jeito jupiteriano, outro será, outro planeta que tem demorador de estrelas, veja esse que é muito demais. É totalmente diferente. Esse é o pulo do gato. A gente não vai conseguir chegar. A gente não vai conseguir chegar tão cedo, né? E esse é o ponto. É justamente isso que eu queria falar para vocês. Quanto mais você estuda, mais o círculo do desconhecido aumenta. Porque, como o Bruno falou, conforme você vai estudando, vai abrindo janela, vai abrindo lacuna, perguntas e não sei o quê. E, gente, para você construir conhecimento, lembra que eu falei para vocês? Você tem que ser seletiva, você tem que ser seletivo. Não dá tempo de você saber tudo sobre tudo nessa encarnação. Então você tem que escolher as suas batalhas. É. Um cara de pedagogia americana chamado Alton, a gente tem lá na escola. Ele fez a curva do esquecimento. Ah, curva do esquecimento, conheço essa aí. Não precisa ser curva do esquecimento. Uhum. Você consegue retomar. A gente que já é velho, já vai esquecendo, os nossos alunos já esquecem bem mais. Sim. Tem isso. E o que eu ia acrescentar para vocês é o seguinte, Bruno. Se você algum dia achou que o contrário é o que está acontecendo, porque eu tenho certeza que quem passa a vida arrumando caso, arrumando intriga, seja dentro da casa espírita, seja dentro da sua casa, seja onde for, é porque a pessoa está achando que é o contrário. Ela está achando que quanto mais eu aprendo, mais o meu círculo do conhecido aumenta e o do desconhecido vai baixando. Se você achava que era isso, você tem que começar de novo, porque você está estudando errado. Você está aprendendo as coisas errado. Conhece a ti mesmo, só sei que nada sei. E é conhece a ti mesmo, não é conhece-te a ti mesmo, que é pleonasmo. Não dá para você conhecer-te outra pessoa. Só dá para conhecer você, certo? Conhecer-te é você, então é conhece a ti mesmo. Nós somos profundamente vaidosos. Então a gente precisa fazer um exame diário de como é que anda a nossa vaidade. Por quê? Porque a gente está falando de estudo da doutrina espírita. Você poderia estar falando de estudo de qualquer coisa. Você percebeu que o que a gente está falando aqui serve para qualquer coisa, né? Mas a gente está falando de estudo da doutrina espírita. E dentro da casa espírita, você está servindo a um bem maior. Você está servindo a seara do Cristo. Você não está servindo a você. Você não está servindo ao seu círculo do conhecido. Então, muitas vezes, a gente pode sim abrir mão das coisas para que a opinião do outro prevaleça, para que o trabalho aconteça. Porque o interessante, o mais importante, é que o trabalho aconteça e que a caridade aconteça. Porque Bezerra de Menezes falava que caridade muito debatida, muito discutida, chega tarde. Então, a gente precisa fazer esse exame diário. E o que nos mantém humildes, o que dá uma boa carga de humildade para a gente, é o autoconhecimento. É lembrar do nosso amigo Google lá, que se nem ele tem todos os livros, quem sou eu na fila do pão? Né? Escolha as suas lutas. Então vamos para o penúltimo tópico, que é estude para ter um pensamento crítico, mas saiba o que é pensamento crítico. Não é aquela pessoa que rebate tudo, que critica tudo, que fala de tudo. Porque essas pessoas, elas costumam se auto-intitular. Você vai perceber, essa categoria de gente, geralmente ela se auto-intitula. Ou ela vai falar para você, eu sou muito sincero,
Quem riu é porque já identificou alguém. Ou ela vai falar para você, eu sou muito crítico. Não, essa pessoa é chata mesmo. Ela só é chata, se afaste dela. Porque ela implica com toda e qualquer coisa. E ter senso crítico não é ser implicante. Ter senso crítico é, acima de tudo, confrontar opiniões para emitir uma opinião de bom senso. E o bom senso, muitas vezes, está em você calar para o outro falar. Porque, repetimos, o trabalho na casa precisa acontecer. Então não adianta você gastar horas e horas só para você vencer aquela discussão. Isso não é pensamento crítico. Pensamento crítico demora anos, às vezes décadas, às vezes séculos, para você desenvolver. É um trabalho de todo dia, é fazer dieta, gente, como nós falamos há pouco. É todo dia. Demora muito para você ter um tiquinho de pensamento original. Demora muito tempo, demanda muito trabalho. Então, antes de você querer gastar toda a sua energia vital, de repente detonar com a vibração de um trabalho que está rolando, querendo fazer prevalecer a sua opinião, lembra disso. A gente está servindo o espírito mais sábio que passou por aqui, que se chama Jesus. É esse que a gente está servindo. A gente não está servindo a você, não é a minha opinião que tem que prevalecer. É a opinião do Cristo. Legal? Escolha as suas lutas. Para você ter pensamento crítico, você precisa escolher as suas lutas. Não é lutar por toda e qualquer coisa. Trânsito é um péssimo assunto, é uma péssima luta para você escolher. Por exemplo, né? Brigar na casa espírita é uma péssima luta para você escolher. O que é uma luta boa para você escolher? Lutar contra o racismo é uma ótima luta. Lutar contra a violência em relação à mulher, em relação às crianças, é uma ótima luta para você lutar, a vida toda. Lutar contra o consumismo, lutar pela igualdade social, são ótimas lutas. Lutar pelo bom senso, pelo equilíbrio, o seu e o da sua casa, é uma ótima luta. Escolha as suas lutas. Isso é desenvolver senso crítico. E lembrar que o espírita não é aquela pessoa que é ética, que é correta o tempo inteiro. O espírita é aquela pessoa que erra, mas ela sente dor porque errou. E ela vai buscar refazer os caminhos para tentar refazer esse equívoco. Ninguém está esperando que você seja plenamente ético, mas que você esteja sempre disposto a reconstruir os seus caminhos. E finalmente, vamos para o último tópico, por favor. Estude para se adaptar às mudanças da vida, porque eu não sei se você sabe, mas a vida não é estática. A vida muda, as pessoas com as quais você convive, elas mudam. Algumas chegam, outras vão embora, umas ficam perto, outras ficam longe. Nada que está aqui é nosso, é tudo emprestado. A única coisa que você tem é o seu princípio inteligente, a sua inteligência, o seu senso moral, o seu senso ético, o seu senso crítico. É a única coisa que nos possui de verdade. Então estude para se adaptar a essas constantes mudanças da vida, porque elas vão acontecer. Não brigue com a vida. Não tenta controlar, porque a vida é assim. Quanto mais você tenta controlar, mais ela escapa pelos seus dedos. Aceite as mudanças e se adapte a elas. O próprio Darwin, o biólogo ali, o Charles Darwin, ele falou para a gente, o evolucionista, ele falou assim que sobrevive quem? Sobrevive quem se adapta. Se você pensou sobrevive quem é mais forte, Darwin nunca falou isso, tá? Isso aí, quem falou foi o mercado. Isso aí quem falou foi o mercado capitalista um dia. O mercado da competição, sobrevive quem é mais forte. O que Darwin falou foi, sobrevive aquela espécie que se adapta às coisas. Então estude para ser uma pessoa cada vez mais adaptável às situações, porque quanto mais você estuda, maior capacidade de antecipar as questões você tem e você se adapta mais rápido. E estude sobretudo para transformar a si mesmo, a si mesma e a sua realidade, para ser uma pessoa mais caridosa. Estude para ser uma pessoa mais empática. No que o estudo pode me ajudar a ser empático? Ora, quando você estuda, quando você faz esse processo mental de síntese, de novo, qual é? Acúmulo de informações, seleção e resumo, síntese. Quando você faz esse trabalho,
você faz um trabalho mental tão intenso que você vai projetar isso, você vai começar a aplicar isso em todos os setores da sua vida, inclusive nas relações. Você vai começar a ser mais empática, mais empático, você vai se antecipar às necessidades do outro. Exemplo, eu estou à noite na minha casa, a minha esposa, meu esposo, quem quer que seja, meu namorado está lá dormindo já. É tarde da noite. Tem 2 frutas na fruteira. Você abre a geladeira, só tem geladeira de solteiro, só tem água e gelo. Aí você olha para as 2 frutas, você está morrendo de fome. Com a fome que você está, você comeria não só as 2 frutas, mas comeria a fruteira também. E aí você lembra que amanhã sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu companheiro, companheira, vai acordar cedo para trabalhar. E só tem água e gelo na geladeira. E não vai dar tempo da pessoa sair para ir ao mercado, comprar as coisas, voltar e tomar café. Então, ao invés de comer as 2 frutas, você dá uma segurada e come uma só. E vai dormir. E aguenta o resto da fome. Se você comer devagarzinho, pode ser que a fome até passe. Isso é empatia. Isso é se antecipar à necessidade do outro. Percebeu? E só o estudo, o autoconhecimento e o exercício constante é que vai ajudar a gente a se tornar uma pessoa mais empática, a se tornar um espírito melhor. E é esse tipo de ação ao qual nos orienta a doutrina espírita todo dia. A doutrina espírita está aí para te convidar todo dia a sair da zona de conforto, a gerenciar melhor o seu tempo, a ser uma pessoa mais empática, a tomar as rédeas da sua existência, parar com essa história de ir pela opinião dos outros, parar de seguir o senso comum, começar a ter as opiniões próprias, parar de brigar com o mundo, parar de brigar com a vida, parar de brigar consigo mesma, consigo mesmo e viver mais em paz. A gente estuda principalmente para viver melhor, para viver com mais equilíbrio. Porque se você está estudando mais e está se desequilibrando ainda mais, para e volta. Ou então continue estudando, mas contrate um bom terapeuta, porque vai ajudar também. Contrate um bom terapeuta e não abandone o terapeuta maior de todos, o terapeuta que nos acompanha todo dia, o terapeuta que governa essa casa, o terapeuta que governa esse planeta, porque ele está todo dia aí, esperando você levantar da cama, abrir o olho, fechar o Instagram e ir para a vida. É isso que está faltando. Portanto, é o que eu tinha para falar para vocês e bom estudo para todo mundo. Valeu! Bem. Bom, conforme o prometido, são 9 horas. Eu torturei vocês só um pouco, não foi muito. Não, foi muito, né? 1 hora é muita coisa. Mas estamos abertos a comentários, perguntas. Se alguém quiser perguntar, tiver alguma curiosidade, alguma coisa. Se ninguém levantar a mão, eu vou entender que vocês entenderam tudo, ou que vocês não entenderam nada, e a gente vai para a padaria e vida que segue. E aí, alguma pergunta? Tudo bem? Muita informação? Estão cansados, né? Então tá. Não, vai um pouquinho. Vamos explorar um pouquinho mais. A gente observa, Eric, na casa espírita, as pessoas parecem que depois que se faz o curso que, na verdade, são obrigatórios, as pessoas param de estudar. Elas têm uma dificuldade de continuar estudando. Sim, hoje acho que menos de 10% dos frequentadores ativos da casa frequentam, por exemplo, o curso avançado, nas quartas-feiras, 19 horas, com o eu acho que foi super importante o que você falou, mas queria que você falasse um pouco mais sobre essa importância das pessoas da casa. A gente observa muito nas orientações mediúnicas, no plano espiritual, reforçando todos os anos a necessidade de estudo. E aí, para você ser liberado para algumas atividades, existem estudos obrigatórios. Tem gente que prefere não fazer aquela atividade porque tem que estudar, Então, isso é uma coisa, sei lá, não sei como você poderia nos aconselhar um pouco mais em relação a
Olha, falando mais do dia a dia aqui da nossa casa, a gente que está, né, temporariamente aí ocupando a diretoria de doutrina, a gente vai passando pelos cursos, a gente vai passando pelas aulas, a gente vai passando pelos trabalhos, né, observando as coisas, e a gente vê coisas assim. Quando a pessoa não sabe, por exemplo, ela chuta, ou ela inventa uns trem da cabeça dela, ela acredita naquilo e vai. Às vezes ela se enrola tanto na teoria que ela acaba inventando uma teoria toda nova ali e sai falando e tal, e eu fico assim, meu Deus do céu. Mas tudo aquilo é o quê? Aquilo é intuitivo, né? Tudo aquilo que ela está falando é da intuição dela. E, gente, intuição, lembra do que eu falei para vocês? Nosso corpo, ele gosta de economizar energia, o cérebro gosta de economizar energia. Então, se você só vem na casa espírita para trabalhar seguindo a sua intuição, vai chegar uma hora em que você vai faltar, você não vem mais. Por quê? Porque só a pessoa que entende objetivamente, só a pessoa que para um momento da sua vida para estudar e para entender por A mais B, para entender com todos os pingos nos is por que é que está vindo aqui, essa pessoa é capaz de assumir um compromisso. É para isso que a gente estuda. Se você não entende objetivamente os preceitos, as bases da doutrina espírita, acredite, vai chegar uma hora, vai vir uma dor de barriga, vai vir uma pandemia, vai vir qualquer coisa e você vai largar a mão. Porque senso de compromisso, só o estudo sistemático pode trazer para a gente. Essa é a importância, a primeira fundamental do nosso estudo. Por isso é tão importante você vir. A gente agradece muito a paciência de vocês terem saído das suas casas hoje, mesmo sabendo que hoje não era uma aula regular, mas era uma palestra. Vocês vieram aqui, vocês se comprometeram, e esse é o caminho, gente. Esse é o caminho, assiduidade, continuidade. Estudo é dieta, é decisão de vida. E só ele é capaz de manter a gente aqui dentro. Só ele é capaz de fazer a gente aguentar os processos, muitas vezes obsessivos, os assédios. Só ele é capaz de fazer a gente aguentar os tormentos que a gente está vivendo dentro da nossa casa e continuar vindo assim mesmo, as doenças do corpo, os problemas mentais, e ainda assim continuar vindo aqui, e trabalhando e estudando. Né? Legal? Pois não. Você falou sobre pensamento crítico. Eu vejo uma cena na rua, na televisão, e aquilo me revolta. Meu pensamento é crítico ou é um pensamento de justiça? Que eu gostaria de ver a justiça. Eu estou criticando, porque eu não queria que você acredite. Você viu uma situação na rua? Na rua, na televisão, que normalmente me desagrada. Aham. Violência, racismo, essas coisas me revoltam, realmente me revoltam. Até onde eu estou tendo um pensamento crítico e até onde eu estou um pensamento que, pô, isso aí deveria ter uma justiça em cima disso, né? Eu vou falar uma... Até onde está essa divisão? A divisão está no seguinte: por mais triste, violenta ou esdrúxula que seja a situação que eu estou presenciando na minha frente, a primeira opinião que eu emiti sobre essa situação que eu estou vendo é só a minha opinião. Eu não conheço a situação como um todo. Se eu sentar ali para conversar com as pessoas, se eu me inteirar do que está acontecendo, muitas vezes me inteirando do que está acontecendo, eu ainda não vou ter uma opinião total, ampla e completa sobre aquela situação. É difícil para a gente conhecer integralmente até a pessoa com a qual a gente convive dentro da nossa casa, porque cada pessoa é um universo particular gigantesco. Então eu não sou capaz de afirmar que eu conheço plenamente nem quem convive a vida inteira comigo, porque a qualquer momento essa pessoa pode fazer uma coisa inesperada, para o bem ou para o mal. Eu não sou capaz de emitir opinião plena e sincera sobre quase nada nesse mundo. Então, se eu não quero cair numa opinião unilateral, se eu não quero cair numa opinião tendenciosa, é melhor que eu emita, primeiro, opiniões que sejam sobre mim, sobre a minha pessoa, a pessoa que eu melhor conheço. E se eu quiser falar sobre alguma situação, é melhor eu contar até 10, eu voltar
3 casas, me inteirar muito, ler sobre essa situação, debater com outras pessoas, ouvir opiniões favoráveis, ouvir opiniões contrárias, e aí talvez depois de alguns anos esmiuçando essa situação, eu seja minimamente capaz de opinar sobre aquilo que eu estou vendo. É claro que existem situações que hoje nós como humanidade nós já superamos. Se eu vir uma pessoa agredindo uma pessoa mais fraca na rua, é óbvio que eu vou ali tentar acudir, porque a gente já sabe que historicamente isso não pode acontecer. Isso aí já foi uma construção que a gente veio fazendo ao longo da história, já é uma conquista nossa. Já sabemos, falamos de racismo, falamos de misoginia, são conquistas que aos poucos a gente vai conseguindo melhorar, vai conseguindo superar. E hoje determinadas falas já não valem mais, determinadas ações já não cabem mais, porque foram coisas que a gente já foi conquistando. Isso daí é uma opinião quase unânime entre as pessoas, porque já é um conhecimento que a gente construiu. Sobre esse conhecimento que a gente construiu, ou seja, eu não vou sair esbofeteando pessoas na rua, principalmente se essa pessoa for fisicamente desprivilegiada em relação a mim. Isso aí já foi um conhecimento construído, então sobre isso eu posso emitir uma opinião. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado e analisar. Eu não tenho como dizer para você todos os casos, cada caso é um caso, mas você vai saber. Pois não. Como a gente não confundir pensamento crítico com ser do contra. Ser do contra é uma coisa, Uhum. crítico é outra. Sim. Ser do contra ou ser extremamente pessimista, por exemplo, é legal que, sabe quando você tem um grupo de amigos ou um grupo de trabalho, é legal que você tenha uma pessoa pessimista, uma só. Porque o pessimista, sabe o que ele faz de legal? Ele fala para você todas as possibilidades de dar errado aquilo. Então ele vai te alertar dos perigos, ele vai te alertar dos problemas, ele vai falar mal das pessoas, ele vai não sei o quê. Mas é bom só até aí. Por quê? Qual é o problema do pessimista? O problema é que o pessimista não faz nada. Ele só fala. Então é legal que tenha um só, mas que o resto trabalhe, né? Sim, as espíritas a gente tem sempre pelo trabalho. E nem o Paulo falava, sem entender o espírito, ele fala que ele postou na casa espírita que ele já deu 2 vezes, 2 encontros, Uhum. que quando o ego falou mais, a casa ruiu. Uhum. Então, se a gente está aqui por Jesus e pelos irmãos que a gente ajuda a resgatar, não pode ter. A gente está aqui por eles. Por ele. Pela gente. Exatamente. E a gente, por eles, a gente se resgata. Exato. Se a gente ficar por briga teológica, a gente já fez briga teológica Uhum. milhares de anos. A gente não vem para repetir a igreja católica, protestante e ortodoxa. A gente já fez isso. A gente faz isso aqui, fez isso na federação, faz isso não sei onde. A gente está repetindo o mesmo erro histórico. Uhum. Justamente. E vamos aproveitar que o nosso irmão perguntou de senso crítico, deixa eu contar um negócio para vocês, que pouca gente fala, ainda mais no mundo polarizado de hoje. Presta atenção nisso. Só é senso crítico aquele que é capaz de mudar de opinião. De novo, eu só posso chamar de senso crítico aquela opinião minha que é passível de mudança. Hoje eu acho que é isso. Pode ser que com o tempo, com o estudo e com as experiências da vida, essa minha opinião mude. Porque se você tem opinião sobre alguma coisa e você tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Você vai morrer assim? Se ela não muda por nada, isso não é senso crítico. Isso só é a sua opinião, que não muda. E ela tende ao fanatismo, ela tende a ser uma opinião tendenciosa, né? Então, só é senso crítico aquela opinião que pode se modificar lá na frente. Legal? Sim. Referente assim, pelo que eu entendi de tudo isso aqui, a gente precisa de reeducar no sentido de estudar. Sim. Porque a gente vai muito pela parte prática
Uhum. E você não conhece a teoria, não conhecendo a teoria, levando até para o lado que você desenvolve de arte, né? Tocar, né? Você vai aprender a tocar um instrumento. E você simplesmente você está copiando praticamente as vibrações e tal, mas você não sabe como é que funciona. Uhum. Você vai estudando, isso vai modificando e esse horizonte se cria, né, daquela proporção que você falou. A gente precisa resgatar, né? Como é que a gente estuda e tal. Eu já dei aula de instrumento por muito tempo. Não dou mais. Não dou mais porque a galera caiu numa síndrome aí meio esquisita para aprender instrumento. Principalmente as crianças e os mais jovens. Qual é essa síndrome? Quando os filmes da Disney, aqueles musicais, do Glee e tal, estavam bombando, tipo High School Musical, aquelas paradas assim, eu parei de dar aula ali. Por quê? Porque as crianças estavam vivendo a síndrome da Disney. Como é que era o lance? Você começa a assistir o filme, a menina entra no quarto dela. Tem uma guitarra, tem um teclado, tem um monte de coisa. Daqui a pouco entra a amiga dela no quarto. As duas se olham. Na cena seguinte, as duas já estão fazendo uma harmonia vocal, já estão cantando. Na outra cena, a menina já está esmerilhando no teclado, a outra já está tocando guitarra. Na cena seguinte, 20 minutos depois, ele já tem uma banda, ganha um festival. Pois é. E aí, sabe o que aconteceu, Bruno? Aí as crianças começaram a chegar na minha sala de aula achando que era assim. Elas olhavam a guitarra, achavam a guitarra bonita, botavam o dedo ali e a música saía. Quando ela descobria que ela tinha que sentar e todo dia ficar fazendo tan 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 tan, que é chato pra dedéu, fica 3 meses nessa ladainha até sair a primeira música legal, aí elas desistiam, aí elas saíam. Ou eu ouvi argumentos assim, juro para vocês que é verdade. Sentou um menino de 10 anos na minha frente, eu falei para ele assim, primeira aula, eu falei assim, querido, para você começar a tocar, você coloca este dedo aqui. E colocar este dedo aqui no violão é uma tradição centenária já. O cara, há uns 300, 500, 1000 anos, ele experimentou isso e ele viu que deu certo. Então a gente vem fazendo. Sabe o que ele falou para mim? Ele fazia assim. Aí eu falava, não, é com esse dedo. Aí ele fazia assim. Não, é coisa. Ele fazia assim. Aí chegou uma hora que ele me respondeu assim, não, mas eu sou melhor com esse dedo. Aí eu falei, mas quem falou? Então aí eu falei para ele, mas já que você é melhor com esse dedo, então me ensina, porque eu não sei também, né? Quem falou para você que você é melhor? A gente está uma geração onde a gente está querendo, achando que educar é encher a bola, encher a bola, encher a bola da pessoa. E, gente, isso não é educar nada. Educar pressupõe desconforto. Educar pressupõe falar não também. Amor também é não. Amor é sim, mas amor também é não. Educar é você virar para ele e falar, meu, você não vai sair tocando igual o filme, o musical que você assistiu agora. Mas se você se empenhar todo dia, se você confiar em mim, se acreditar e fizer 1 hora por dia, daqui a 1 ano pode ser que você esteja tocando igual, ou até melhor. Mas você tem que confiar e ir. Eu não posso falar para ele que tudo que você faz é lindo, tudo que você faz é maravilhoso, porque eu estou mentindo. Ele ainda não fez. Ele não fez nada. Ele está começando. Ele não é melhor com esse dedo, ele não é melhor com dedo nenhum. A gente se engana demais. Então, para a gente estudar, a gente precisa se reeducar. A primeira coisa é parar de se enganar. Se você está se enganando, você está enganando só você, mais ninguém. É começar de novo, ser humilde. Estudar exige humildade, gente. Falar, pô, eu não sei. E eu vou começar devagarzinho aqui. Isso para qualquer coisa na vida, né? Fica dando sermão, 9 horas da noite, não dá, né? Então, o que mais? Pois não, Dan? Queria comentar para que nós tenhamos mais informações, nós temos uma biblioteca de vários livros, né, disponíveis para todos, e caso alguém queira um livro diferente, nós temos uma livreira dentro da foco do Espiritismo, né, a gente consegue trazer. Legal, Dalto está aí falando, temos uma biblioteca muito boa, por sinal. Visitem a biblioteca, comecem a folhear, explorem, a gente tem uma riqueza aí dentro, riqueza de estudo para uma vida inteira, ou para várias vidas aí nessa biblioteca. Então, estudem, aproveitem, corram atrás e, gente, está aí o meu contato, quem quiser conversar, quiser mandar alguma mensagem, os canais estão sempre abertos.
O Instagram fica lá aberto, esse aí é público, não tem problema nenhum, você pode mandar mensagem e a gente pode continuar o nosso papo. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, viu? Pessoal, na próxima última quarta-feira, pessoal, só mais um. Pessoal, na próxima última quarta-feira, né, do mês que vem, nós teremos outra palestra. Esse é um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre o trabalho que existe aqui às quartas-feiras, 18 horas. Tem gente que chegou cedo e viu uma rodinha aqui conversando, né? É um trabalho que a gente faz com adictos, com pessoas viciadas em alguma droga, né? E a gente vai ter uma palestra especial explicando para vocês o que é esse trabalho, como ele é feito, né? E convidando também vocês para participarem com a feira. Então, se vocês tiverem algum familiar, algum amigo que tem esse problema, pode convidar, ou venham para aprender e poder divulgar esse trabalho, que é muito importante aqui na casa. Tá? Então, já convido vocês para a próxima, última quarta-feira do mês que vem, que estejam aqui. Bom, muito obrigada por vocês. Boa noite, gente. Valeu.